que tem empresas que simplesmente são inovadoras e puxam a fila, e tem empresas que são followers, que depois que o negócio já tiver avançado, consumado e já tomaram todo espaço, algumas que ainda conseguirem vão ter o tempo de fazer a inovação. Bem-vindos ao podcast Os Donos das Vendas, o podcast do Sales Club. Sou Rafael Lassance, mentor e sócio do Sales Club, e estou aqui recebendo, para variar, convidados de peso. E hoje, peso pesado aqui, eu tenho sentado aqui do meu lado o Ale Laffer, né? Eu vou deixar ele se apresentar, vocês vão entender quem está aqui do meu lado, com muitos desafios, e para trazer um pouco da experiência dele como empresário e empreendedor, para que vocês possam aprender um pouco, né, e partir para o próximo nível aí. Conta aí, Ale, conta um pouco dessa história que já tem, cara, mais de 20, 25 anos aí de mercado. Conta pra gente aí Na verdade, a vida inteira, rapaz. Desde Vitacom, Etherhouse. Primeiro, fiquei feliz de peso, cara. Pô, será que sou eu mesmo? Olha, tem mais alguém aqui no estúdio? Que nada, cara. Tô magrinho aqui, pesado. É você mesmo. Mas, desde que eu me conheço por gente, eu empreendo, né? Eu abri minha primeira empresa com 17 anos. Pô, você que trabalha com comunicação e vendas, você lembra do Show do Milhão do Silvio Santos? Claro. Foi minha primeira empresa. A gente fez o Show do Milhão, você lembra que a pessoa podia jogar e tal? Claro. E era uma empresa de tecnologia, a gente fazia entretenimento digital e muito com as emissoras, TV Globo, com a Record, com a SBT. Então foi muito o meu começo. Pô, que legal, cara. Eu abri a minha com 19, a primeira. Então, cara, nunca tive carteira assinada, você sabe como é isso. Então, nunca tive segurança no fim do mês, como é que ia pagar as contas. Total. E a gente se cria nesse ambiente. Navegando os mares turbulentos. Os mares turbulentos do Brasil, ainda mais turbulento ainda. Mas, cara, a jornada é difícil, não é uma... Pode falar palavrão no podcast? Pode. Uma jornada foda, né? Sim, entre nós aqui, que você não tem mês fácil, não é um negócio trivial, precisa ter uma paixão sobrenatural para superar todas as adversidades que você vai enfrentar, mas é uma jornada muito gratificante, né? Conquista, você montar o time, executar, ver o teu produto prosperando, a diferença que você faz na sociedade. Sim. Então eu comecei com essa empresa e depois eu tive outras jornadas empreendedoras. A minha família vem do mercado imobiliário, então eu vendi minha primeira empresa, essa que fez o Show do Milhão, tive uma saída muito cedo ainda. Legal, cara. E aí eu abri minha segunda empresa baseada numa experiência pessoal, e foi uma empresa de real estate, do mercado imobiliário, que aí é aquele senso, venda pura, né? Já que é um assunto que a gente vai abordar bastante, mas uma jornada de inovação, de disruptar um mercado até então muito tradicional, que tem as suas dificuldades específicas, né? De como romper essa barreira de não aceitar quase nada novo, de como educar as pessoas, que é outro tema crucial, como formar um time que consegue executar tudo isso. E incrível, cara. E tem bastante coisa pra gente trocar aqui. Vou pegar já esse gancho, né? Porque a gente sempre fala... existe a visão pejorativa do vendedor, vamos dizer assim, né? Assim, você pega e fala, trabalho com vendas, fala, pô, tá desempregado, né? Aquela velha, o vendedor circunstancial, né? O cara vender seguro, tá desempregado, etc. Mas ninguém percebe que, no fundo, acho que todos somos vendedores. Exato. Né? Assim, quer convencer tua mulher que vai jogar futebol quinta-feira de noite, tem que vender uma ideia com argumentos para que ela possa, né? Eu não sei se você tem filha, irmão, mas pra não ter tenho. filha, tem que ser o melhor vendedor comer do mundo. Feijão no jantar, você vai ter que convencê-la com, né? Quer ter um coach de vendas, tem uma filha, que você invariavelmente você vai ter que se tornar o melhor vendedor. Mas colocando esse negócio do circunstancial, se você ser um vendedor já tem esse lado pejorativo, que eu acho que está mudando com o tempo, você imagina o corretor de imóveis. Nossa. Esse... Que é onde o circunstancial mais se encontra, Exato. E tá mudando de uma forma absurda. Mas vamos falar um pouquinho de vendas. Eu ia até perguntar, você se coloca... Porque eu, cara, abri empresa lá em 99, minha primeira empresa, eu sou super vendedor. Quem tira do 0 para 1, a gente que é empresário, a gente tem que vender, concorda? E você se veste as camisas, né? Pô, total. Antes de tudo, vendedor. Mas eu queria contar que quando eu era... Antes de abrir minha empresa, eu era menor, eu ia muito com meu pai.
ele tinha uma empresa do mercado imobiliário e eu ia para plantão de venda, para obra. Uhum. Cara, com 13, 14 anos, eu vendia terreno, lote em loteamento, vendia apartamento. Legal. E eu me lembro, assim, de estar em plantão, às vezes o corretor da vez, né, que tinha que estar lá, não estava, e eu ia lá e executava a venda. Então eu nasci nesse ambiente de fazer vendas, mas por puro prazer, um negócio que realmente... E aí eu queria colocar uma coisa, Rafa, que eu não sei você, irmão, mas ver uma venda bem feita. Às vezes eu fico no shopping, na loja, às vezes minha mulher tá comprando alguma coisa, eu fico lá olhando. Plantão de venda, eu tenho uma paixão. Se você falar, Ale, o que você quer fazer no teu fim de semana, no horário livre? Muita gente vai falar, quero ver Netflix, quero ver o jogo de futebol. Eu vou te falar, eu quero ir para um plantão de vendas porque eu amo, cara, é um negócio que eu adoro fazer. Mas enfim, não tem nada que é mais bonito do que uma venda bem executada. Eu fico até arrepiado. Concordo. Porque assim, eu acho que o jogador de futebol faz gol, o pintor faz os quadros, e o bom vendedor, ele tem a arte da venda. E é lindo você ver uma venda bem executada, cara, maestria. É uma dança, né? A forma como ele leva as perguntas, o encanto. Então, eu acho isso maravilhoso. Mas sim, eu me formei em vendas, eu acho que a minha origem, antes de tudo, é aprender a ser vendedor de uma casa de empreendedores que começaram a vender por necessidade. E daí eu fui aprendendo, desde a minha primeira empresa. Eu tive uma situação, na minha primeira empresa, Rafa, que eu fundei, eu tive uma situação, como a gente tinha captado um dinheiro de investidores, que eram os angels da empresa. No fim, essa operação não deu certo, eles não fizeram o investimento. E aí eu tinha a seguinte condição: ou eu vendia, ou eu fechava no mês seguinte. E aí eu tinha um sócio, o cara era um animal. Chamaram quem? Não dá para esquecer nunca. O nome dele virou um irmão para a vida. E a gente falou, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos vender. Claro. Meu irmão, a gente foi na raça. Você imagina, sei lá, 100 funcionários, aquela história toda. Eu tinha 17, 18 anos, moleque. E tinha que ir lá vender por uma questão até de sobrevivência. Então é aí que você aprende, né? Nas turbulências, que você começa a ficar confortável no desconforto. Perfeito. O que é do cacete. Mas enfim, eu que já é uma sou característica, apaixonado. pelo menos deveria ser, do empresário empreendedor, né? Porque a gente vive apagando incêndio basicamente todo dia, Você né? vive na diversidade o tempo inteiro. E se não for assim, tem alguma coisa errada, né? Se tá num momento muito confortável, você avança nos momentos críticos, no desconforto, é ali que você cresce. Mas, enfim, eu sou realmente um maluco por vendas, mas além da necessidade, por gostar e por entender que a empresa, prioritariamente, tem que priorizar venda sempre, cara. Perfeito, perfeito. Até porque vendendo é o jeito mais rápido para se resolver os seus problemas, né? Assim, eu brinco que a gente pode até ter, eu brinco lá, eu falo lá no Sales Club, a gente pode até ter um produto que não é o perfeito, o ideal, mas é muito mais fácil resolver esse produto, os problemas dele, com dinheiro no caixa, porque a gente vendeu e tem cliente, do que ter um produto perfeito com zero dinheiro no caixa. Vai ser muito mais difícil você fazer isso funcionar. Exato. Né? Então, nesse sentido, não pode parar de vender, né? Assim, acho que a gente tem... Vendas cura tudo, né? Assim, parte da premissa do Sales Club, inclusive, é resolver os problemas das empresas pelas vendas. Então, primeiro vende, porque depois outros problemas vão aparecer, que a gente vai resolvendo num efeito meio dominó e cascata. E fica muito mais fácil. Exatamente. Mas você sabe que eu sempre tenho uma discussão, né? Em todas as minhas empresas ao longo do tempo, você tem a questão de colocar as metas muito atreladas à venda, resultado, que é uma métrica direta, cara. Vendeu, não vendeu, tem que ir lá, é meta global da empresa. Sim. E você sempre às vezes fala, pô, mas você olha para vendas, geralmente o pessoal das áreas mais de apoio, né? Falam, pô, mas você só olha para vendas, aquela história toda. Mas a grande verdade, né? Que a subsistência, né? A razão de uma empresa fazer negócios, né? Não estou falando o propósito dela da existência, mas ela tem que ser economicamente viável. Claro. E as vendas são sempre fundamentais. Então, é importante que a empresa entenda que as áreas de apoio elas têm que estar sustentando, né? Apoiando para que a venda seja executada. Perfeito. E para que a venda aconteça, você tem que ter um bom produto, um bom atendimento, um bom NPS, que obviamente isso é o que faz o teu produto ter uma sustentabilidade. Eu acho que as empresas têm dois grandes departamentos, né? Área de vendas e de suporte a vendas. Ah, sim, que é todo o resto. Essa é a marca. O pessoal fica louco. Que é todo o resto. Eu gostava muito dessa frase. Exatamente. Não, e no teu business até tem essa característica mais acentuada, porque
Você cria um inventário de produto na prateleira de uma hora para outra enorme, que tem que escoar isso, né? E é muito volume. Mas tem um negócio que é o seguinte, né? A gente tem que entender que em qualquer mercado, muita gente deposita uma carga muito grande na execução das vendas, como se ela fosse resolver todos os problemas. A verdade é que é o seguinte, o cliente hoje, muitas vezes, ele já vem comprado por ações de marketing, de conhecimento, de conteúdo, Perfeito. e vendas tem um papel de esclarecimento, de empurrar para o gol, etc., de fazer a conquista, mas é sempre uma combinação entre os dois, né? Tem gente que acha que o peso é 90% vendas, 10% produto, e tem gente que acha que é 90% produto, 10% vendas. Claro. Então aí num dilema, por exemplo, carro-piloto, né? Não é só carro, não é só piloto, então você tem que sempre ter um equilíbrio, e às vezes você vai balanceando, mas essa equação tem que estar sempre no olhar do empreendedor, do empresário. Cara, Concorda? Total, e até vou devolver a pergunta, né? Porque você tem esse projeto, cara, de escala, cada empreendimento novo coloca um inventário grande para trabalhar. Como é que é estruturada a tua área de vendas? É por empreendimento? Ou todo mundo vende tudo? É uma venda relativamente complexa, de alto ticket, relativamente consultiva, né? Vamos dizer assim, né? Ninguém compra nada muito de um dia para o outro, né? Então, eu não apresentei no começo, mas vamos falar das empresas hoje. Tem beleza. A Vitacom, que é a empresa que eu fundei, que é uma incorporadora, né? Então você que não conhece muito bem o que é uma incorporadora, é quem estrutura um negócio imobiliário, enfim, é quem é responsável por um prédio. Então quando a gente lança um prédio hoje em São Paulo, você tem um volume médio aí de 300, 400 unidades, o que a gente chama de VGV, né? Que é o valor daquele produto, ele chega muitas vezes a 500 milhões de reais, que é muito mais do que o faturamento de grande parte das empresas, que você lança de uma vez em um produto. Perfeito. Então ele tem características muito próprias, né? Como se você fizesse um IPO. Cada vez que você faz um lançamento imobiliário, é praticamente um IPO de uma empresa que você põe no mercado. Então a nossa estruturação de como fazer o book building, né? Como é que você cria a demanda, como é que você coloca ele no mercado, como é que você cria a carteira, ele tem uma dinâmica muito própria. Mas a gente tem uma equipe hoje grande, uma equipe que própria. vocês já deram uma sacudida no mercado com a Vitacom, com a forma como vocês trabalharam, né, velho? Muito. A gente criou uma equipe. Como que se vendia antigamente, né? Você tinha as grandes imobiliárias, que eram como, fazendo aí um comparativo, eram as distribuidoras, que como são para algumas indústrias e alguns modelos de negócio. Então, elas que faziam as vendas e você ficava na mão, de certa forma. Ele tinha vários produtos, tinha até concorrentes. Perfeito. E daí você olhava e falava, será que esse cara vai dar priorizar o meu produto? Ele não representava a sua marca, era um vendedor genérico, e isso incomodava muito a gente. E algumas empresas começaram a ter uma iniciativa que é criar uma equipe interna para realizar as vendas. Então, uma equipe que tem o seu DNA, tem o seu treinamento, ela vai olhar para o seu produto, né? Ela não está olhando para todo o mercado, então era essencial. E essa equipe interna, ela começou representando um percentual pequeno das vendas, até que a gente dividia, né, o produto entre a equipe externa e a equipe interna, até que começou a desbalancear completamente. A equipe interna começou a representar muito mais. Hoje, para você ter uma ideia, a equipe interna e a rede de parcerias de distribuição de vendas que você faz representa 95% das vendas, que é muito mais. E verticalizou toda a cadeia. Verticalizou total. E aí é o seguinte, você consegue garantir experiência, o DNA, as pessoas hoje fazem uma venda consultiva. Por exemplo, hoje na Vitacom, a maior parte dos produtos são produtos focados em investidores que compram um imóvel com o intuito de fazer renda, de alugar. Nossa, então, desculpa te interromper, mas assim, aí vou chamar de vendedor para ficar mais fácil, né? Mas é um consultor, porque o cara tem que saber se é melhor ele investir em cripto, em imóvel, numa franquia. Então ele tem que saber ter o conhecimento, o repertório necessário para rebater essas considerações. Muitas vezes o meu concorrente é uma casa do pão de queijo ou é o cara comprar Bitcoin. Perfeito. Então, ele, na verdade, ele é um consultor de investimentos com lastro imobiliário. Nossa, é outra coisa, né? E os meus, o que então era um corretor que hoje é um consultor de investimento, o cara virou um monstro em conhecer de tudo. Então ele sabe comparar com uma carteira, com CDI, com um fundo multimercado. Ele consegue dominar e colocar os prós e contras e muitas vezes defender a importância de uma diversificação e o porquê que o investimento é melhor, etc. Então, essa é uma característica muito própria da nossa equipe. E aí, monstros, né? Hoje, por exemplo, você pega um consultor de investimento imobiliário, o cara voa nas redes sociais. O cara é um cara que fala de igual com qualquer pessoa, frequenta os melhores lugares. Claro. Ele evoluiu demais. Então, aquilo que a gente está falando do lado pejorativo mudou muito. Hoje, eu diria que
pelo menos na nossa empresa, mas eu vejo que isso é uma tendência de todo o mercado, é um profissional, assim como você tem um bom advogado, um bom médico, você tem um bom corretor, que é um cara que agrega valor, é um cara que conhece, Total. que vai te dar orientação, que não vai deixar você fazer besteira, que vai fazer todo o processo junto com você, vai te trazer as melhores oportunidades. Então, ele é um cara que tem valor e essa é a venda que eu acredito para o futuro, tá? Total. É um profissional altamente preparado, principalmente no mercado imobiliário. Se pegar hoje o nosso ticket médio, gira em torno de 450 mil reais. Então, é um valor significativo. Sim, sim. Você pega, se o cara está investindo, ele tem um patrimônio, ele conhece o que é um banco private, ele conhece o que é um bom atendimento. Então, você tem que estar à altura dessa expectativa do teu cliente. E o Concer sempre brinca, né? O Concer do Sales Club, ele fala, me mostra um vendedor que estudou que nem um médico, que eu te mostro um milionário. Porque, É isso. né, porque se o cara estudar e virar essa máquina, cara, o céu é limite, concorda? E também nos coloca como uma posição de empresário, também numa posição... São vendedores que a gente tem que manter uma relação de longo prazo com ele. E tem muito de educação, né? Porque você também tem que educar esse cara para ele ter esse repertório todo de... E a gente estava falando antes ali como... Cada dia as empresas se tornam mais empresas de educação. Total. Né? E para você manter esse nível de tanto cultural, repertório, porque toda hora surgem novas objeções, novos possíveis investimentos, então tem que fazer um processo de reciclagem muito grande com essa galera toda hora, né? Total. Como que vocês operam isso na Vitacom e provavelmente na House tem óbvio que são coisas distintas, mas a mesma característica de ter que manter sempre, cara, o cara reciclado, entendendo como está o contexto do mundo. Legal. É bastante coisa aqui junta, mas vamos lá, educação fundamental, tá? Então você tem que educar o teu time primeiro, depois você tem que educar toda a cadeia que está em volta, né? Então são os parceiros corretores, é o próprio investidor, são... E no caso, desculpa, no caso da House, até o próprio cliente final, porque é um modelo já bem inovador, diferente, né? Eu vou contar um pouquinho da House, vamos lá, então, Vitacom, Claro. a gente tem o que a gente chama de, a gente tem uma universidade Legal. para os corretores, então o onboarding do time, ele é muito preciso, tem toda uma dinâmica de aulas, tem pessoas responsáveis, tem toda uma parte de conteúdos digitais que ela foca em educar tanto o investidor quanto o time interno e a gente prioriza muito isso. Muito O que legal. é legal falar, por exemplo, hoje no time de vendas, você tem vários, não é um ou outro, tá? São vários que tiram um total comp acima aí de 1 milhão, são 7 dígitos, né? Então, você pega que realmente é uma profissão para o bom profissional, é uma profissão extremamente bem remunerada, extremamente técnica e que exige um esforço de trabalho muito grande. Falando um pouquinho da House, né? A House ela nasceu oriunda da própria Vitacom, ela é o software que ela equipa o empreendimento imobiliário para plugar serviços, para plugar soluções. Então, o investidor que quer alugar, a House ela garante que aquele apartamento seja administrado e gere renda para aquele investidor. Ela conecta o prédio a vários serviços que podem ser desde, por exemplo, um carro compartilhado, um mini mercado, uma lavanderia autônoma, um sistema de segurança, internet. São centenas de empresas do mundo real, das maiores empresas do Brasil. Então a gente pode pegar a Pets, a Magalu, a Localiza, que são grandes empresas, e a gente conecta a Ambev, a gente conecta elas aos prédios e fazendo com que o prédio vire um grande hub de serviços, tá? Então isso que a House faz. E aí a gente começou a fazer o que a gente fazia inicialmente para a Vitacom, para várias outras empresas do Brasil e vários outros prédios. Então hoje a House está em 125 cidades, um volume gigantesco. Ela é a maior incorporadora da América Latina, sem ter absolutamente um tijolo, sem ter feito um prédio. Né? A gente se associa num licenciamento de marca e de tecnologia e a gente embarca esse prédio com tecnologia. Então você imagina um modelo tão novo, né, que você fazendo aí um comparativo, o que o Windows está para um computador, a House está para o hardware, o sistema operacional do hardware imobiliário. Agora precisa treinar, ninguém entende. Então eu tenho que educar o arquiteto que projeta, porque ele tem que fazer um prédio com um projeto diferente. Então, ele tem que olhar um lobby de um prédio residencial, que tem que agora ter um mercado, uma lavanderia, uma adega de vinho. Pô, o cara não sabe, então tem que treinar. Aí tem que treinar o corretor, tem que treinar o incorporador, que é o meu parceiro, que fica lá em Capão da Canoa. Sabe onde é Capão da Canoa? Não. Fica no sul. Então, eu não sabia também, mas é uma cidade maravilhosa, turística. Eu tenho que educar ele. Eu tenho que educar o corretor de Capão da Canoa, de Rio Branco e do Recife, para que ele faça a venda técnica também. Então, a educação é fundamental, né? Eu tenho uma crença que acho que toda empresa do presente, né, do futuro, do presente,
ela tem que ter um cunho educacional, principalmente aquelas que são mais inovadoras, para o seu time interno ou para os stakeholders que hoje fazem com que aquele negócio, que aquele ecossistema funcione. Isso eu acho que é fundamental para vendas, a gente estava até conversando, acho que é uma crença universal, não dá para discordar disso hoje. Sim, né? sim. Cara, e em termos de venda, vender house completamente diferente Totalmente. de vender Vitacom. E como é que você, né, o teu chapéu hoje em dia, você tá aí vestindo a camisa literalmente house. É mais house? ah, ou você balança os dois pratinhos? Deixa eu contar. Aí tem uma experiência legal que eu fundei a Vitacom, fiquei CEO por 10 anos, 11 anos CEO da companhia, e eu entendia que o mercado estava sofrendo uma grande transformação. Tá? Então, eu entendia que o mercado precisava de uma solução mais digital, o consumidor estava mudando demais. E você já tinha isso dentro de você da questão de inovação, tech, Já. o quanto isso era um drive para os negócios, né? Total. Porque a Vitacom já tem um pouco desse perfil, né? Exatamente. Ela já é uma empresa muito inovadora, mas é Sim. uma empresa de real estate. Ela faz imóveis. É um produto que demora para ser constituído. Ele tem uma escala não financeira, mas uma escala geográfica ou de volume até limitada por ser uma empresa do mundo real. E isso não é que me incomodava, mas eu queria fazer algo grande, algo que pudesse ser diferente. E aí eu fiz uma sucessão na Vitacom. Hoje eu sou presidente do conselho, então eu não tenho uma função executiva. Né? Eu sou acionista e presidente do conselho, e nós fundamos a House como uma nova empresa. A gente começou com uma pequena equipe, alguns deles oriundos da Vitacom. O primeiro escritório foi dentro de um apartamento, que a gente não queria pagar escritório, de 20 metros quadrados. Começamos com um apartamento, locando ele para fazer experiência. E passada aí a pandemia, uma empresa bastante nova, realmente ela virou uma gigante com potencial de ter uma receita maior do que a própria Vitacom, que era a empresa original. Perfeito. Né? A gente chama isso de motor 2, né? Uma empresa que quer inovar, ela tem a opção de criar um novo modelo. Acho que um exemplo clássico é a Nestlé. Ela fabricava o café, aquele café solúvel, né? E ela começou a fazer a Nespresso. Então foi um motor 2. A Microsoft, que começou a fazer a parte de cloud, né? Começou a não só vender uma caixa ou vender um software, ela começou a fazer um modelo diferente. Ou a Amazon, que fez a AWS, são casos de empresas que criaram uma nova forma de receita. Então a House ela nasceu dessa vontade, criar um novo modelo. E é incrível, hoje a venda é totalmente diferente, né? O modelo asset light, a gente não tem um ativo na companhia, e é uma venda muito consultiva, né? A gente tem que pegar um incorporador pequeno, médio, de uma cidade que ela é uma cidade ainda mais conservadora, né? Do ponto de vista de inovação e tudo. A gente tem que explicar para ele e que ele consiga entender o valor agregado e por que os prédios hoje precisam se tornar prédios digitais, senão ele vai ficar para trás e vai ficar obsoleto. E aí essa transformação é muito legal, que você percebe, né, que o incorporador que começa a plugar tecnologia, começa a olhar para frente, ele começa a se diferenciar demais dos outros players. Aí ele começa a vender mais, ele tem diferencial, ele começa a ter mais retorno e você vê uma revolução de uma nova safra de empresas com a cabeça mais avançada que começam a prosperar, e a gente tem ajudado eles nessa jornada que, obviamente, passa por venda sempre. E como é que você pilotou a House para poder... Porque modelo inovador, nunca tinha sido feito, aquelas questões todas de criar algo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Beleza, tirou do papel, tá lá vocês, apartamentinho de 20 metros, como é que vocês pilotaram aí? Quando você teve não vou falar o estalo, mas falou, cara, encaixou, entendeu? A gente fez, sei lá, 3 empreendimentos, os caras estão voando, os proprietários, quem mora, ama, NPS alto, enfim, né? Todas as métricas de sucesso, entre aspas, para começar, o que é uma métrica de sucesso para vocês na House, e quando você falou, cara, agora vai, para poder escalar realmente, escalar a solução e não problema, né? Rafa, aí tem uma máxima que você vai concordar comigo. Eu não conheço uma empresa de sucesso que faz a mesma coisa que ela se propôs a fazer no primeiro dia. Ok, justo. Então, assim, acho que talvez a maior característica e a maior qualidade de um empreendedor, de um vendedor que não deixa de ser um empreendedor, muitas vezes individual, é a adaptabilidade. Perfeito. Meu irmão, se você não se adaptar às situações, ao que vai acontecer... A gente começou a empresa praticamente dentro da pandemia, alguns meses antes da pandemia. Se a gente não tivesse poder de adaptação... Então, a minha métrica de sucesso era o seguinte, eu queria administrar apartamentos para a renda dos investidores.
Então essa era a nossa métrica, era o número de apartamentos que eu tinha na base. Teu inventário. Meu inventário e o quanto cada um deixava de dinheiro para casa. Legal. Daí a gente começou a ver, começou a ficar grande. Pô, mas e agora como a gente vai administrar? Isso aqui vai dar retorno, é escalável. E aí entrou a pandemia. A empresa era novinha, tinha alguns meses. E já era baseada em software, em tech? Era, mas a proposta era totalmente diferente. A gente queria operar, a gente queria gerir apartamentos de investidores. A gente queria dar rentabilidade sem dar dor de cabeça. Nasceu assim. Irmão, entrou a pandemia. Sabe o que aconteceu, cara? A receita foi para zero. Zero. Você imagina, não tinha uma pessoa que viajava, não tinha um turismo corporativo, as empresas fecharam. O imóvel como investimento para ser locado. Eu olhei para os meus sócios, falei, e aí, galera, o que a gente vai fazer, né? E aí aconteceu algo que foi surpreendente. Uma empresa de fora de São Paulo chegou para a gente e falou assim, olha, eu queria licenciar a tua marca, no meio da pandemia, tá? Porque eu sei que com essa parte aí do que vocês fazem, do que vocês falam de tecnologia, de moradia por assinatura, eu acho que vai ajudar eu a vender meu empreendimento. Então não tá na minha cabeça, quanto você quer por isso? Ele vai pagar ainda, né? Como é que é isso? Aí a gente foi lá, fez, o empreendimento do cara foi um sucesso. Tá? Ele tava numa cidade que tem cidades que são conhecidas que elas vendem muito devagar, né? Tem uma curva de vendas muito lenta. E foi um estouro, assim, ninguém acreditou, virou um case, os concorrentes ficaram loucos, o que aconteceu, quem é esse cara e tal. E aí esse modelo de licenciar, de se associar com outras empresas, começou a ser o carro-chefe da companhia. Algo totalmente inesperado, que foi... As a service. E aí entrou o as a service aí no negócio. Cara. E aí a gente virou o sistema operacional dos prédios, para hoje estar em 125 cidades, atingindo aí um volume gigantesco. E aí, óbvio, a gente foi pegando as adjacências, né? Esse fato assim, de você entrar no prédio de um incorporador numa cidade te abre várias frentes de como gerar mais valor, integrar mais serviços naquele prédio. Então, de uma empresa que nasceu para fazer gestão, ela começou a fazer um licenciamento da marca e da tecnologia, e hoje ela coloca uma série de serviços no prédio que acompanham o prédio durante toda a sua vida. Esse é o modelo, e aí é tecnologia pura, né? Ela não executa nada. É muito parecido hoje com o que faz um Mercado Livre ou um iFood. Então ele não é dono do restaurante. A camada de serviço. É a camada de serviço. Ele não é dono do restaurante, não é dono da mercadoria, não é dono da moto, mas ele consegue linkar o restaurante com a moto, com o consumidor final. E aí essa mágica acontece, que é um pouco do que a gente faz. A gente liga o prédio com o morador e com as indústrias, né, através de um aplicativo da tecnologia, a gente consegue abrir esse novo canal de vendas, a gente consegue abrir um mercado a ponto da gente hoje, né, já ter metrificado e estar sonhando em ser a maior empresa em número de pontos de venda do Brasil. Né? Hoje a maior delas é o Boticário, que legal, que é a maior rede em número de pontos de venda, e a gente já tem aí uma meta de superar o Boticário. Porque qualquer prédio é o seu ponto de venda. Cada prédio vira um ponto de venda. Então, nesse sentido, você tem aí, óbvio, que um desafio de duas frentes, vamos dizer assim, né? Porque tem a busca por inventário e por mais empreendimentos, mas a busca por novos parceiros da sua rede de parceiros aí, que devem ser talvez até equipes diferentes de venda, provavelmente, porque, né, são universos completamente distintos, né? E também tem a ver com regionalismo, etc., que nessa área precisa mais desse serviço, então a gente vai atrás dessa característica de parceiro de rede, né? Como que você define o que vai gerar valor? Óbvio que tem todo histórico, né? Você já está nesse mercado há algum tempo, mas como é que você lida com esses duas Você usa a Apple, né? Você tem a Apple. Então, a Apple tem a Apple Store. Sim. Então você tem lá uma série de aplicativos que você escolhe quais você quer, você baixa para o teu telefone e cada um tem um set de aplicativos totalmente diferente. Perfeito. O meu é diferente do teu, que é diferente do Luiz. Então o que acontece? A gente coloca uma série de alternativas, de opções, e o prédio em Porto Alegre, que a galera curte churrasco, é totalmente diferente de um prédio que fica em Fortaleza, que o pessoal precisa comprar talvez guarda-sol, chinelo para ir na praia. E aí o prédio customiza com aquilo que é importante, né? Então são totalmente diferentes as configurações. O que a gente faz? Hoje a gente tem aí centenas de empresas, de provedores de serviço, que o prédio escolhe quais ele quer pôr. Então existe aí uma curadoria e ele equipa o prédio com... Então, por exemplo, São Paulo vende muito mais vinho, você pega, tem regiões que vendem muito mais cerveja, você tem prédios que demandam um tipo de produto, de um prédio que é de família, ele demanda um tipo de produto totalmente diferente de um prédio de 3/4 do que é o estúdio. Exato. E aí é muito legal porque você customiza e atende o cliente
de uma forma precisa, vamos dizer assim. E tem muito de lifestyle aí Muito. também, né? De entender quais são os gatilhos que Dados, levam. irmão. Aí tem um lado, né? É legal de você ter Que a falado gente isso. nasceu, e agora com a inteligência artificial isso ainda foi potencializado. Uhum. Mas a empresa já nasceu de um drive tech, né? Grande, hoje a maior parte dos colaboradores são de tech. E a gente, desde o fundamento, aí que é a diferença muito grande de uma empresa como a Vitacom de real estate, né? Ela já nasceu nessa cultura de dados, de estar tudo interligado, Tomar em decisões computação, baseadas em tomada de verdades, decisões. né? Assim, fatos, né? E dados. Né? E olha que loucura, né? Quando a gente fala de vendas hoje, obviamente não é só o dado, mas ele representa aí uma grande parte do processo decisório. Então, dentro de um prédio hoje, a gente consegue pegar, por exemplo, o número de deliveries que chegaram, a gente tem as antenas de Wi-Fi, a gente tem um mapa de calor em cada ponto do prédio. Então, por exemplo, Porque integra o controle de acesso também, toda essa tá parte, né? tudo logado, tudo logado. Então, por exemplo, a gente sabe pela Tem triangulação. daqui a pouco tem a API do prédio, né, cara? É isso, é uma API do prédio. Muito Pô, legal. você tá manjando de tecnologia, irmão. Hã? Porra, aqui, o podcast é de venda de tecnologia, pô. Pô, eu trabalho com internet há É 20 tudo anos, junto. 25 anos. São todas Mas APIs é abertas. muito legal, cara, isso. Esse conceito As de- empresas se conectam, as APIs, mas, por exemplo, você tem hoje as antenas de Wi-Fi no lobby do prédio, tá? Nossa, cara. Aí, pelo mapa de calor, a gente sabe quais são os pontos de mais frequência. Então você dosa, assim como você pega. Sabe por que, que o pãozinho fica no fim da padaria? Sempre lá no fim? Você já O tem cara tem que passar por. Sabe que o remédio é sempre no fundo da farmácia? O cara tem que passar todas as gôndolas ali, desodorante, perfume e tudo mais, shampoo, e para ir comprar o remédio. O cara para comprar o pãozinho, ele passou pelo Nescau, pelo esse macarrão, e essa é uma tática usada pelo varejo há muito tempo. Então, no prédio é a mesma lógica, tá? Então, a gente coloca o item de alto consumo no fundo, ele tem que passar por todas as gôndolas ao longo do caminho. Então, lá tem a farmácia autônoma, a máquina de cerveja, a Cacau Show, a Ambev, e aí o cara vai consumindo em cima dessa triangulação de dados. A gente sabe os horários de, por exemplo, de acesso nos apartamentos, então você consegue dimensionar melhor qual que é o staff que você tem que ter no prédio, qual o melhor horário para limpar sem causar incômodo, o dimensionamento do tráfego de elevadores. Aí você sabe quais serviços, através do consumo, que você consegue colocar no prédio para aumentar o consumo, o que eu tenho que trazer de novo. E aí a gente inventou coisas assim que eu nunca imaginava. Assim, olha que legal, né? Quando criaram, por exemplo, o iPhone, por exemplo, na época da criação, eles jamais imaginavam que ia ser criado um Waze ou um Instagram. Ele deu as condições para. Sim, você concorda? Sim. E aí um maluco que teve a ideia de, pô, vamos colocar foto aqui, fazer uma rede social de foto, nasceu um Instagram. O outro maluco falou, vamos fazer uma rede, um GPS colaborativo, nasce um Waze. Sim. E no prédio está acontecendo a mesma coisa. O maluco vai lá, ele tem uma ideia, pô, por que a gente não pode colocar um bico de cerveja na churrasqueira do prédio? E daí a galera vai lá, já tira o chopp e o cara botou. O outro botou um sorvete, ele botou lá na área gourmet do prédio, pô, e tá vendendo pra cacete. O outro botou amaciante na lavanderia. E os caras vão criando as soluções, coisa que eu nem imaginava. Mas modularizado ali, modularizado. Né? Eu ia até te perguntar, porque o nível de informação e dados que vocês têm, de aprendizado que vocês têm, torna vocês muito relevantes quando o projeto está no zero ainda, nem saiu, nem começou, para você retroalimentar, né, a parte de construção e de projeto dos lugares com essa riqueza toda que vocês têm, essa parceria com... Dos nossos incorporadores, tá? Então a gente se reúne na com hora ele. Que tá fazendo ali, cara, antes de comprar o terreno, ele chega assim para ele, tô querendo comprar um terreno em tal região, o que você acha? A gente fala assim, olha, a gente, com os dados que a gente tem, a gente está analisando que o pessoal tem buscado muito mais um apartamento um pouco maior do que o que está hoje disponível, e ele valoriza muito o fato de ter um terraço, porque ele quer ter essa área de respiro. É incrível, cara. E a gente sabe que se no prédio tiver uma quadra de beach tênis e tiver ali uma churrasqueira legal, isso vai agregar 5% a mais no valor. Então a gente brifa o prédio. Obviamente tem o instinto daquele empreendedor, o conhecimento, mas a gente brifa ele com uma série de elementos baseados em dados que fazem uma puta diferença no final. Então, às vezes, o fato... Olha que loucura. O fato, às vezes, por exemplo, você pega um apartamento estúdio, tá? Que é um apartamento compacto. Às vezes, o fato de mostrar que o apartamento tem, além da cama, um sofá, e a pessoa fala, pô, eu também tenho um segundo espaço que eu posso lá ler um livro, posso receber alguém, faz uma diferença enorme, muitas vezes na hora da decisão, quando o cara tá olhando a foto. Então o briefing às vezes põe 30 centímetros a mais numa planta que vai caber um sofá, que isso vai te agregar 30% mais de valor na hora da locação, porque no processo decisório, a hora que o cara vê a foto, ele consegue... Então esse tipo de dado que a gente começa a prover... Puta parceiro estratégico. Muito. Né? Inverteu. A lógica inverteu, né? Antigamente o pessoal fazia um produto para tentar vender,
Hoje a gente sabe o que vende para brifar o cara. E deu uma bela invertida. E eu vejo várias indústrias fazendo isso, mas no mercado imobiliário é muito novo, né? Total, total. Cara, e olha que se a gente parar para pensar, a gente está olhando muito. Os dados te entregam as boas práticas e aprendizados do passado, né? É. E como é que você está conectado com. Porque são empreendimentos. Mas então, olha. Como que você olha para frente? Aonde que você bebe para olhar para frente? Provavelmente em indústrias diferentes para poder trazer isso, porque toda essa riqueza a gente está olhando, né, aprendizado passado, né? E como que você se mantém na pegada de inovação para falar, cara, qual é o próximo passo aqui para a gente poder, né? Qual é a pegada? É Onde né? você tá bebendo, assim, cara? Irmão, ó, o primeiro assim, como que o mercado funcionava, tá? Uhum. Pra ele basear num Porque prédio... você já fez esse movimento algumas vezes no mercado, né? Algumas. Assim, puxando, você puxa, né? E não é empurrado, né? A primeira coisa é ter coragem, né? Acho que esse é o principal. Mas assim, como é que o mercado imobiliário se baseava? Ele ia praticamente no intuito do incorporador, do empreendedor, ia lá e fazia, e era isso. Cara, puta risco. Gut feeling total. Gut feeling total. Alguns faziam pesquisa e o cara pega a pesquisa do que já vendeu, do que tem de estoque, que aí é do passado total, e alguns faziam, tipo, entrevistas meio ainda por telefone, Cara, que era um negócio... E ainda tem gente que faz isso, tá? Sem julgamentos, mas é uma forma um tanto quanto antiquada. Cara, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem os dados real time do cara morando, coisa que nunca se teve. Então, eu tô coletando agora. A galera tá morando, lá tem milhares de apartamentos rodando, milhares de prédios, e eu tô coletando dados real time daquilo que tá acontecendo. Só que eu consigo enxergar aquilo que tá faltando, ou aquilo que poderia ser diferente, ou aquilo que tá funcionando muito bem. Então, isso te dá já uma projeção de futuro. E daí, tem aí muitas extrapolações também. Você começa a linkar, né, muito a parte financeira com a parte de produto, com o que o cliente quer, e você consegue ter projeções de futuro que agregam muito. Cara, e tá no DNA, né? Esse negócio de inovação. Muita gente pergunta, qual é o segredo da inovação, né? Uma área de inovação. Eu simplesmente, aí você começa a entender que tem empresas que simplesmente são inovadoras e puxam a fila, e tem empresas que são followers, que depois que o negócio já tiver avançado, consumado e já tomaram todo espaço, algumas que ainda conseguirem vão ter o tempo de fazer a inovação. Então isso eu acho que está sempre no nosso DNA, né? Um dos nossos principais valores é ser questionador, né? Nunca concordar com o status quo, porque tudo pode ser melhorado. Então isso é um valor muito forte nosso e a gente está questionando o tempo inteiro. Mas por que assim, cara? Por que não faz melhor? Ah, não, porque falou sempre foi assim. São máximas que a gente não aceita em hipótese alguma nas nossas empresas. Cara, isso que você falou de a quantidade de dados, informações e real time que vocês têm, torna esse data lake, ou né, os dados são um novo petróleo, e a quantidade de coisas que é feita com esse insumo, né? Então você tem aí um universo de possibilidades tendo esses dados na sua mão, que você nem está pensando em como vai ser usado ainda, mas isso tem muita possibilidade futura de uso, né? Vamos ser sinceros, velho. Total. Você sabe que no começo eram poucos prédios, poucas unidades, então era uma análise mais simplificada, né? Hoje eu sento com o nosso head de dados e assim, é um volume assim, estratosférico. Você imagina milhares e milhares de apartamentos e gerando dados o tempo inteiro. E assim, a mente humana, né, a capacidade, e daí que entra o AI. Né? Então, o pessoal hoje tem trabalhado em como o AI consegue tirar conclusões daquilo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma conclusão que a gente percebeu e a gente implementou. O pessoal vinha, por exemplo, para um show aqui em São Paulo, com uma mala. Eles vinham lá no show do Coldplay. E daí ele saía do apartamento, só que ele ainda continuava em São Paulo, tinha voo à noite e etc. E o pessoal não tinha onde deixar a mala. Né? E daí a gente conseguiu pegar por AI, que o pessoal pedia late checkout para poder deixar a mala. Para deixar a mala, cara. Essa informação chegou analisando os dados do time de CX, que é o time que analisa dados. Muito legal. Porra, olha que legal. E a gente muita gente não podia dar, porque tem gente entrando na sequência. Então surgiu. Um locker, vamos fazer um MVP de fazer um locker e cobrar lá X reais para o cara deixar a mala dele por quanto ele quiser, com seguro, etc., com um serviço prestado. Experimentozinho, pega uma unidade, Cara, faz aquilo ali, receita, piloto. Virou uma puta linha de receita, que o cara paga, digamos, R$300 uma diária, ele vai pagar mais X uma receita periférica, adicional, periférica. Não prevista. Não prevista. O cliente ficou satisfeitíssimo porque ele deixa a mala no lugar seguro e etc. A gente liberou o apartamento, porque o cara falava puto, né? Não posso deixar o apartamento. O cara fala, porra,
O que eu vou fazer com a minha mala? Você resolveu a questão do cara, gerou receita, e isso, dados trouxeram pra gente um insight que provavelmente a gente nunca ia ter descoberto. E que já gera louco, aprendizado né? quando você senta com o cara para fazer o projeto do próximo prédio, você fala, Ah, cara, aqui maneiro, embaixo, maneiro, mano. deixa o espacinho pro locker aqui, porque... E aí esse cara, todo quase novo projeto tem algo que vocês estão, talvez, provavelmente, sugerindo alguma novidade baseado no que vocês aprenderam com esses dados, né, É cara? vivo. E eu dei esse exemplo, mas são vários, tá? Imagino. Vários implementos de melhoria de processo, implementos de produto. Pode falar, a gente precisa trazer tal produto que o pessoal está pedindo, e isso acontece direto. E isso, de novo, é cultural, tá? É muito difícil uma empresa que já tem alguns fundamentos fazer a transformação, não é algo trivial. E aí tem essa nova geração de empresas que já nasceram, mas daí a grande sacada, sabe qual que é? As empresas que são um pouco mais tradicionais, né? A gente está falando agora de empresas familiares, empresas que talvez pela escala não conseguem ter uma área de dados de tecnologia, é se associar com empresas como vocês, spin-off, como a faz House, um laboratório ali, né? ou não, ou simplesmente se associa. A House pode suprir a área de dados de uma incorporadora. Total. Então eu estou coletando dados de todos os prédios que você fez para poder brifar para o próximo prédio. Você não precisa criar um sistema de inteligência, de antena, eu posso fazer por você. O que ele não pode é ficar fora do jogo, mas ele pode se associar com outras empresas que podem suprir, porque também é um game de escala, né, Rafa? Se você pegar, eu sou incorporador de Manaus, que eu faço 2 prédios por ano. Eu não vou ter uma área de dados e de desenvolvimento de software. Sim. Eu tenho que ter uma escala para poder fazer isso. E aí tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, o mercado imobiliário, diferente de outros mercados, ele nunca teve acesso a grande escala. Então, por exemplo, a indústria automobilística, tá? Quando ele lança um carro no mundo inteiro. Sim. Então ele consegue contratar a McKinsey para fazer o projeto. Payback também. Payback, mas ele tem um produto global que permite que ele faça... Ele tem P&D, ele tem uma equipe de desenvolvimento, de designers, porque é um produto que vai escalar para o mundo inteiro. O mercado imobiliário, como o cara faz 1 prédio, 2 prédios por ano, ele nunca experimentou a escala, ele não consegue ter acesso ao que tem de mais moderno de tecnologia, de design, etc. Agora, como a House está coligando um número muito grande de projetos, de prédios, esse ano, pra você ter uma ideia, já temos contratados alguma coisa como 450 lançamentos, que é muito maior do que a maior incorporadora do Brasil faz, talvez, em 10 anos. É muita coisa. Então, essa escala permitiu que a gente acessasse um tipo de tecnologia, de solução, que está trazendo pela primeira vez na história a escala para um mercado que nunca viu isso. Muito legal, cara. E aí a transformação que gera é muito grande. É alucinante, assim, É incrível, cara. Antes de eu terminar aqui, eles estão reclamando, mas aí a gente continua só um pouquinho. Cara, até pegando esse teu número aí, você falou 450, não foi? 450. Isso partiu de uma área comercial ativa, inside sales, você correndo atrás. Óbvio que tem grandes desses que já são parceiros, que você já fez vários empreendimentos antes, então quer fazer de novo, quer... Como é que esse número virou uma realidade? Comercialmente falando, cara. Ricardo, galera, é o seguinte, uma empresa que está começando com um modelo inovador é totalmente prospecção. Sim. Não, cara, você tem que ir pra rua, tem que explicar. E aí é venda como ciência. Venda consultiva. Concorda? É venda como ciência no sentido, cara, você sabe, meu consultor liga para 10 pessoas por dia, marca X reuniões, quantas você fez hoje, fez as 10, beleza, as reuniões. A máquina é tambor diário. Número de oportunidades, funil, índice de conversão. Do jeito que tem que ser, né? Assim. Do jeito que tem que ser. Agora, pela primeira vez, agora no fim do ano, inverteu a curva, hoje tem mais gente procurando. Quando o negócio começa a ficar conhecido... Então isso é uma coisa também que é importante. Não tem demanda reprimida se ninguém sabe quem é você, né? Exato, não existe. Ainda mais você está começando. Para romper a barreira no começo é muito difícil. Então, na Vitacom eu lembro, quando a gente viu os estúdios, né, que são os apartamentos compactos, o pessoal fala, pô, isso é kitnet, é coisa de pobre. As empresas não queriam vender meu produto. Lembra que eu comentei no começo que eram as empresas terceiras que vendiam, não queriam vender, o banco não queria financiar. Ninguém queria aquele negócio. Eu falei, não, o cara quer um estúdio porque é uma nova forma de viver, minimalista, descolada. Você trazia serviço que não tinha. Serviço que não tinha. Era uma forma nova de pensar. Pô, demorou 25 prédios até alguém começar a entender. Romper a arrebentação. Começa com os early adopters. Você é carioca, né? Você surfa, não? Não. Mas pra passar arrebentação. Sei perfeitamente. Porra, é difícil esse negócio. Eu não consigo passar arrebentação de surf, porque é difícil. Então, e aqui na House é a mesma coisa. Então, até a galera começar a entender o que é isso, que história é essa de marca. A inércia. Bandeira residencial, a inércia. Mas daí chega um momento, né, que tem um tipping point, que a hora que a galera entende e começa a assimilar,
aí o negócio Perfeito. exponencializa. O difícil é chegar até lá. Então, empreendedores, vendedores, fica no jogo, insiste, que uma hora você consegue passar e aí é lindo. É muito, aliás, gratificante. E, aliás, isso que você falou é muito legal, porque, tipo, cabe a gente que é empresário, líder, ser responsável por isso, né? Assim, assumir, matar no peito. Isso que, se a gente não vende, ninguém vai fazer isso pela gente, né? Total. E que negócios que estão meio que talvez saindo nessa fase de sair da inércia, cara, tem que vender, concorda? Tem que fazer venda ativa, não é que nem, porra, entregar a idade aqui, Campos dos Sonhos, Kevin Costner, construi eles virão, né? Construi eles virão. Não, ninguém vem, cara. Né? Constrói o negócio do zero, ninguém vem, cara. Concorda? Assim, se não tem demanda reprimida e força de marca, né, que acontece depois, nada acontece. Né? Então cabe o esforço de venda, tem que ser ativo mesmo. E por isso até tem que ter verba de marketing, tem que ter verba de aquisição, tem que ter verba de prospecção, tem que ter um time comercial. E muito suor, meu. Cara, eu tava tem que ter esse nível de planejamento, senão você não vai. Cara, você vai montar um negócio que não foi planejado para vender o negócio, né? Para o negócio se vender, né? Mas assim, nem sempre você tá tão estruturado, né? As empresas hoje são startups, então você muitas vezes não tem uma área de marketing, então não tem tanta verba. É que negócio, Mas né? eu tava falando pra minha equipe, vocês sabem como o Uber fez no começo, irmão? Você acha que o negócio aconteceu, o cara foi lá e fez um carro, com o cara entrava dentro e tá tudo certo. O cara ia na porta do estádio falar, meu, não tem táxi, entra aqui nesse carro que tem um... Os caras falam, meu, mas o que é isso? Tem um cara dirigindo, entra aí que vai dar certo. Mas o cara ia lá pro corpo a corpo. Não tem jogo fácil. Todas as empresas hoje que a gente admira... Eu tava falando com o fundador de uma grande plataforma. Eu não vou falar o nome que ele não tinha me autorizado ainda, mas tranquilo. Ele falou, meu irmão, para eu trazer as primeiras empresas para minha plataforma para poder vender, e o cara hoje é o maior de monstro. Ele falou, pô, eu ia na Teodoro Sampaio pedir... Teodoro Sampaio... Do lado da minha casa. Então você conhece essa, por isso não é de São Paulo, mas é o lugar onde vende instrumentos musicais. Claro. Ele falou, eu ia lá na loja de instrumento musical, pedi pro cara botar um instrumento na minha plataforma para eu ter o que vender. E não tem jogo fácil, então o empreendedor tem que ir pro game, né? Até ele tem que construir, depois tem que divulgar, depois tem que botar alguma coisa dentro do campo dos sonhos, até as pessoas entenderem, começarem a comprar, a máquina começar a girar. E depois nunca acaba, tem que continuar fazendo isso a vida inteira. Até porque, né, o nosso papel aqui é resolver problema, né, no fundo, né, assim, os problemas que travam o nosso crescimento. E a gente, cara, resolve um, a gente cria outro. Lógico. Cria outros problemas pra gente resolver. E essa que é a beleza, né? Total. Mas aí tem que ter esse espírito de resolvedor de problema, resiliente, gostar de construir coisas. Não é todo mundo que tem, mas acho que tem muita gente que tá vendo a gente que tem características como essa e fica com medinho ali. Mas né, o sucesso é bom, né, cara? A galera, quando entra numa jornada dessa de criar um novo e participar de uma história, de um sucesso, isso empolga, isso você conecta. Você é destemido o suficiente para poder tomar essas decisões, né? É demais. Então, muito bacana. Obrigado, cara. Pô, muito legal o papo. É legal ver como muito do que a gente prega lá de análise de dados, muito teste, aprendizado contínuo, lidar com esses desafios do empreendedorismo, cara, que se tangibilizou aqui, é muito do que a gente prega lá e tenta capacitar novos empresários que talvez tenham essas inseguranças e esses gaps de formação, de skill, para poder seguir esse caminho, né? Muito bacana. E nada com expor casos práticos, né? Porque às vezes fica nessa teoria, tem que fazer um MVP, o cara fala, porra, mas o que esse cara falando? Né? Aí você fala com um empresário que executa isso com frequência e dá certo, né, e dá resultado, fala, pô, olha, dá para fazer. Então tem grupos, né, e hoje que são fantásticos, porque a pessoa consegue falar com quem fez, trocar ideia, mentoria, então acho que é importantíssimo estar sempre aprendendo. Talvez os meus maiores aprendizados foram com pessoas que já fizeram, que estão um pouco mais avançados na curva, que me inspiraram demais. É porque a gente não tem como a gente saber tudo. Né? Não tem como a gente ser hoje, né? arrogante, egocêntrico, no sentido, não, eu sei de tudo e vou suprir todos os problemas da minha empresa, eu mato no peito. Cara, esquece, né? Não é assim. Pô, muito legal, Ale. Obrigado pela presença. A gente vai encerrando aqui mais uma edição do podcast Os Donos das Vendas do Sales Club. Lembrando que todo mês, aqui em São Paulo, tem Sales Club, onde a gente ajuda, capacita e traz esse nível de conhecimento, principalmente das áreas de vendas. Convida, eu quero ir lá conhecer. Pô, cara, o próximo você tá lá com a gente.
Próximo você tá lá com a gente, com certeza, com certeza. Faço bom. questão. Hein? Tem um lugar, já vai ter um lugar reservado lá pra você. Vamos pegar a data, final de fevereiro. Puta, adoro aprender. Final de Fechou. fevereiro, cara, é incrível, assim, é transformador. A gente ama porque a gente vê exatamente as pessoas tendo o choque de realidade, entender, putz, olha quanta coisa que eu tô dando mole, que eu tô vacilando, tanto dinheiro que eu tô rasgando, tanta oportunidade que eu tô deixando passar, e aí você vê aquilo se tangibilizando na sua frente, fala, pronto, convertemos mais um, né, cara, pega esse conhecimento e manda brasa, assim, isso é fundamental, é o que faz a gente, né, tá aqui trocando essa ideia, conhecendo gente e fazendo essa coisa acontecer. Então, na próxima edição, a Lê tá lá com a gente. Espero que você também esteja. Clica aqui embaixo em algum lugar que tem o link, faz sua inscrição, chega junto e transforma também o seu negócio. Até a próxima, gente.